Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa oitava videoaula de disciplina de Informática Aplicada a Estradas 2 do curso técnico de estradas, onde nós tratamos do uso do software da Autodesk, AutoCAD Civil 3D, para o projeto geométrico de rodovia. Nós já havíamos mostrado nas aulas anteriores como é que você criava, a partir de um conjunto de pontos, o terreno, que é essa superfície, depois o lançamento do teu alinhamento horizontal, depois a construção do perfil do alinhamento, do perfil do terreno ao longo desse alinhamento horizontal, que é essa linha mais irregular, e depois em cima desse perfil lançar o grade da rodovia ou alinhamento vertical, que é essa parte mais irregular, e projetar as curvas verticais. Então, qual é a nossa próxima etapa agora? Serão criar seções transversais. Esses elementos que nós criamos aqui, eles estão dispostos aqui, ó, no alignment, né, a surface, está aqui, ó, o terreno, que é essa, tá? O alignment estão todos aqui, ó, o eixo, esse alinhamento horizontal, tá? E os perfis e as vistas de perfis. A vista de perfil é esse quadrado aqui, tá? Só revisando, ok? E os perfis, que são grade e terreno, são só essas linhas, né? Ó. Terreno e grade, tá? Então pronto. Isso foi o que a gente já fez. Hoje nós vamos aprender a criar o terceiro componente importante para o projeto geométrico da rodovia, que são as seções transversais, tá? Então as seções transversais estão aqui em Assembler. Se você vir aqui em Assembler, não tem nada criado. Assembler quer dizer montagem, é muito usado na engenharia mecânica para designar montagem. E o que são as seções transversais? Ó, chegando pertinho aqui de um alinhamento desse, a seção transversal é um corte que você faz em perpendicular a qualquer alinhamento, estaca do alinhamento horizontal, onde você define os elementos que compõem esse corte, né? Que seriam os elementos que compõem a pista. Seriam o pavimento, o acostamento, meio-fio, sarjeta, calçada, áreas de corte e aterro, certo? Então essa é a seção transversal, tá? Então a cada estaquinha dessa você tem uma seção transversal, tá vendo? Cada estaquinha dessa tem uma seção transversal. Então eu tenho que começar dizendo para ele qual é a seção tipo. E como é que eu crio seção tipo? Bem, criando seção tipo eu preciso primeiro ativar a ferramenta que cria seções, que é essa aqui, ó, Tool Palettes, tá? Então você vem aqui em Tool Palettes e ele abre essa abazinha para você, que é a aba que permite criar seções transversais, ok? Vamos dar uma passada por ela para você entender. E aí eu vou mostrar uma seção típica pronta, tá? E aí depois a gente cria a nossa seção, tá bom? Aqui, ó, passando por essa ferramenta, ó, essa primeira aba seriam assemblies prontos, ou seja, seções transversais prontas. Se você não quisesse criar uma seção transversal, mas quisesse usar uma pronta, basta você clicar aqui nela, ó, e ele designar um lugar aqui para ela. Pronto, ela já estava criada, tá vendo? Tá aqui, ó. Isso é uma seção padrão do Civil 3D. Essa seção, ela tem aqui, ó, as marcações de corte, de aterro, áreas de grama, calçada, grama. Isso aqui, ó, é o meio-fio com sarjeta, né? As camadas do pavimento, ó, que seriam uma, duas, três, quatro camadinhas aqui, ó. Provavelmente o pavimento asfáltico aqui, a base, a subbase e a regularização de subleito, ok? Aí a linha divisória e a simetria para o outro lado, né? Pavimentos e suas camadas, meio fio e acostamento, área de grama, área de calçada, grama, área de alinhamento de corte e de aterro, certo? Cada um desses elementos, né, tem suas propriedades definidas aqui, certo? Nessa aba que foi aberta. Então isso aqui é a criação da seção tipo, é muito simples. Então você clica e depois cola onde você quer e ele cria a seção tipo para você. Só que essa seção tipo, meus amigos, ela nem sempre atende às nossas necessidades, tá? Tá aqui, ó. Isso aqui é uma seção tipo que veio dessa aqui, ó, Basic Assembly, tá? Então, vamos descartar ela, tá bom? E vamos criar nossa própria seção, que é o que normalmente a gente faz, né?
E para descartar é muito simples, é só você selecionar e apertar Del. Pronto, ela foi descartada. Agora vamos passar aqui, ó, pelas outras abas, certo? E depois vamos criar nossa própria seção, tipo. Tá? Então, a Basics da Tool Palette, ela permite que você crie seções usando elementos básicos de uma seção transversal. Quando a gente for criar, você vai entender melhor. Então, você tem seções, dos elementos dessas seções que estão prontos para você usar. Né? Você tem o elemento básico de faixa de tráfego, os elementos básicos de infraestrutura, ó, aqui é o Basic Lane, tá? Basic Shoulder é o acostamento padrão, Basic Curb é o meio fio, Basic Curb and Gut é meio fio e sarjeta, básicos de guarda-reios e esse Basic Side Slope Cut Dut é o elemento básico para fazer as inclinações de corte de AT. Então isso aqui a gente vai ver bem direitinho quando a gente começar a usar. Mas para você ter uma ideia do que ele é, ó, você pode clicar com o botão direito em cima dele e vir aqui na opção Help. Então ele vai fazer o desenho esquemático desse elemento para você e vai lhe dar os parâmetros dele. Ó. Esse elemento que é o Basic Lane, tá? Ele está na descriçãozinha, ele tem Width, que é largura, e Deep, que é profundidade, e Slope, que é inclinação. Tá? Então são essas três coisas. E aqui ele dá a descriçãozinha detalhada, né? Como você deve preencher essas informações. Tá? Mas para nós aqui, a gente precisa só disso aqui. Ó. Tá bom? Se você quiser saber, por exemplo, como é que é esse Basic Slide Slope Cut Dut, botão direito nele, Help. Aí ele atualiza aqui para você, ó. Ele vai dizer, ó, como é que eu faço as inclinações de corte, né, e de aterro, certo? Depois que eu termino a calçada e o meio fio, ok? Então ele vai dar todos os parâmetros, né? Por exemplo, tá, Fio Slope, você deve informar. Aqui no caso do corte, ó, você tem que informar Cut Slope, né, que são inclinações de corte, ok? Então sempre que você tiver uma dúvida sobre um elemento desse, você vem aqui, clica sobre ele e ele vai te dar um help te mostrando. Se a gente quisesse usar elementos para compor a nossa seção transversal que não fossem básicos, ou seja, elementos com maior riqueza de detalhes, então nós entraríamos nessas abas adicionais aqui, ó, por exemplo, a Shoulders. Tá? A Shoulders ela vai lhe apresentar uma série de alternativas prontas no Civil 3D para construir acostamentos. Por exemplo, Shoulder Exceed Out. Se quiser saber como é que ele é, ó, clica aqui, Help. Aí ele vai lhe dar uma cara, né, aquela coisa. Ó. Tá vendo? Como é que é o acostamento Shoulder Exceed Out. Ele tem que informar Shoulder Width, né, Daylight Width, que é essa linhazinha de caimento. Né. Ele tem que informar essas inclinações, tá vendo? Daylight Slope e as inclinações, e ele tem as várias camadas aqui, ó, do pavimento, ou seja, ele acompanha as camadas do pavimento convencional, acompanha o acostamento. Então isso aqui é uma espécie de acostamento que é construído já com as camadas do pavimento, certo? Então é um acostamento não padrão, ó, é esse cara aqui, ó, esse cara tem esse detalhamento. E aqui tem várias outras opções que você pode explorar com esse, clicar com o botão direito, Help. Isso para shoulders, que é como chama acostamento. Lanes. Lanes são faixas de tráfego. Então, se você quisesse explorar alguma dessas lanes aqui, ó, por exemplo, Crowd Lane, tá? Como é que ela seria? Dá um Help nela, clica com o botão direito do mouse, Help, e ele vai mostrar para você, ó. A Crowd Lane, ela são faixas de tráfego que você vai informar largura e as inclinações dos várias camadas do pavimento, desde a camada principal até a camada secundária, tá? E assim você tem várias opções de lanes, né, que são as faixas de tráfego mais detalhadas. Você tem também opções de middles. O que são os middles? São a parte central, que geralmente separa
duas pistas, que pode ser um canteiro central, pode ser um New Jersey, tá? Por exemplo, vamos ver essa aqui, ó, Media Construction usando barreiras, né? Clica com o botão direito do mouse e Help. Então ele vai mostrar para você, ó, se você quiser criar, tá aqui um pavimento de um lado, né? O pavimento do outro, e a separação seria esses dois New Jersey. E aí vai ter uma série de parâmetros a serem informados. Todas essas setinhas aqui são parâmetros que você vai informar, tá certo? Então esse aqui é um tipo de canteiro central, separado por barreiras, certo? Existem canteiros centrais que não são separados por barreiras, como esse aqui, por exemplo, que é o canteiro central separado por gramado, né? Você tem os acostamentos e aí você tem os gramados com as inclinações, tá? E as áreas de drenagem aqui embaixo. Então, nós estamos passando aqui para você conhecer, né, os elementos da Tool Palette que podem ser usados para criar uma seção transversal tipo. Agora nós vamos para os curbs. O que são os curbs? São os tipos de acostamentos mais detalhados. Lembrando que os curbs básicos estão aqui no Basics, né? Aqui são os mais detalhados. Se você quiser usar um curb como este aqui, ó, que diz aqui, ó, Urban Curb Gator Valley Room. Então, vamos ver como é que ele é. Clica com o botão direito, Help, e ele vai mostrar para você como é que ele é, esse tipo de acostamento. Ó. Ele tem uma subbasezinha aqui de concreto e em cima dela você apoia a sarjeta e o curbzinho. Tá? Então, são duas peças. E assim você continua. Ó, o que é o Daylight? O Daylight é a parte do corte a terro após a finalização das calçadas e do meio-fio, né? Você termina de compor a tua seção transversal, em termos de elementos aonde vai rodar as pessoas e os veículos, né? Então essa aqui é a parte de corte a terro. Então se você quiser ver um daylight desse aqui, com Bermans, por exemplo, ó, como é que ele vai ser? Clica com o botão direito e ele vai te mostrar. Ó. O que são as bermas? É quando você constrói, né, uma sucessão de aterro ou de corte em escada, né? Tá? Isso aqui foi usado, por exemplo, no corte da alça de subida do rodoanel de quem vem de altos. Tá? Foi feito um bermas lá de corte. Tá? Então, em vez de fazer um corte linear, você tem corte patamar, corte patamar, corte patamar, né? Patamar e corte. E tem que informar esses vários parâmetros. Bem, pessoal, com isso aqui, a gente passa pelos principais componentes da nossa Tool Palette, tá? Que você pode usar para criar as suas assemblies, né? As suas seções transversais tipo. Mas nós vamos usar esse daqui, ó, que é o Basic, tá? Para criar nossa seção tipo padrão. Bem, como nós criamos? Que você vir aqui, Assembler, não tem nada, certo? Então, como é que eu crio as minhas seções tipos aqui? Tá? Então, vamos deixar o desenho aqui para você ter uma noção do desenho como um todo e vamos criar a seção. Criar a seção em si é aqui, pessoal, que a gente faz, ó, nesse botãozinho, ó. Tá vendo? Create Assembler. Tá? Aí ele abre uma caixinha para você. Aí você tem que dar um nome para essa seção. Geralmente a gente chama ela de seção tipo. Quantas seções tipos pode ter uma rodovia? Várias, pessoal. Tá? Você pode ter seções da pista, da rodovia onde a pista é simples, depois a pista é dupla, seções de canteiro central, seções de separação com GES, seções de ponte. Então, cada seção dessa você pode criar aqui. Então, aqui nós estamos criando uma única seção para simplificar. Então, você pode dar uma descrição dela, né? Seção típica da rodovia. Pronto. Aqui, ó, são os enquadramentos que você quiser enquadrar esse tipo de rodovia. Deixa como geral, tá? Isso aqui é o estilo do Assembler, tá? Que a gente pode modificar, ó, se você quiser. Geralmente a gente não mexe com isso aqui, tá? A gente usa o padrão dele, que são pra quando ele vai compor e desenhar as seções, mas isso aqui pode ser modificado depois com calma, tá bom? Se você quiser. Tá? Então aqui a gente não vai modificar mais nada, deixa ele criar na layer 0 e ele vai criar aqui para nós, ó, a assembly chamada seção tipo. Ó. E ele pede para nós um ponto de inserção. Quando a gente clica um ponto de inserção, ele vai criar o eixo da seção e vai dar um zoom nela. Ó. Pronto, tá aqui, seção tipo, você abre ela, não tem nada, tá vendo? Tem só a linha de base, que é essa aqui. Ó. Se você der um zoom menos, ó, você nem vai ver ela, ó.
perdida no projeto, tá? Porque ela ainda vai ser composta por você. Então vamos imaginar que a nossa seção transversal, primeiro ela tem uma faixa, tá? Faixa típica de um lado e do outro. Então você clica aqui em Basic Lane, tá? E aí você diz, ó, eu quero primeiro compor ó, o quadradinho, ó, é sempre bom se balizar aqui pela linha de eixo, ó. Primeiro ele vai dar, quando você clica aqui em Basic Lane, ele abre ó, uma aba de propriedades desse objeto que você quer criar, que é o Basic Lane, tá vendo? E aqui as propriedades que nos interessam são essas aqui, ó, os parâmetros da Basic Lane. A Basic Lane ela tem que informar width, dip e slope. Tá? Lembrando, ó, como é que eu sei quem são esses parâmetros? Botão direito em cima do Basic Lane, Help. Aí ele vai me dar ó, a informação que eu estou procurando saber sobre aquelas propriedades. Ó. Tá vendo? Ó? Eu tenho que informar width, que é largura, dip, que é profundidade, e slope, que é inclinação. Certo? Então, quando eu clico aqui, ó, width é largura, dip é profundidade, ó, 3,60 por 20 e 2% de caimento. E aí aonde é que eu vou inserir? Opa, deixa eu clicar aqui o zoom. Eu vou inserir aqui, ó, primeiro, ó, right do lado direito. Então, right, tá vendo ela aqui desenhadinha? Ó? Aí se eu quiser do lado esquerdo, vem aqui, mudo de right para left. E eu posso mudar esses parâmetros aqui, ó, tá 3,60, tá vendo? Eu posso clicar dentro e mudar se eu quiser, inclinação. E agora é a left, tá? Então, a esquerda. Opa, desculpa pessoal, acabei criando foi uma direita. A esquerda eu vou clicar no eixo mesmo, que aí ele joga lá do lado certo. Tá? Pronto. Vamos apagar essa aqui. Ó. Quando a gente cria alguma coisa como eu criei agora que não é necessária, você pode clicar nela e dar um del. Ó. Pronto, ela foi apagada. Porque ela tinha duas, entendeu? Tinha duas do lado direito e uma do lado esquerdo. Agora eu só tenho, ó, vou abrindo aqui para vocês, ó, você tem uma linha de base, aí do lado direito você tem uma Basic Lane, que é essa aqui, ó. E do lado esquerdo você tem uma Basic Lane também. Tá? Observe que quando a gente clica no objeto, né, você abre uma sequência de menus, de botões associados a quem? Ao Assembly aqui em cima, né, para modificá-lo. Mas nós não vamos mexer nisso agora, vamos só criar nossa assemblyzinha básica. Então a nossa assemblyzinha tem só um pavimentozinho, só uma camadinha. Vamos botar um shoulder aqui, que é um acostamento. Aqui, esse aqui é o Basic Shoulder. Vai aparecer aqui o Basic Shoulder. Tá? Lembrando quem é o Basic Shoulder, botão direito, Help. Olha só, Basic Shoulder. Eu vou precisar dizer o quê? Width, Dip e Slope. Né? Ou seja, largura, profundidade e inclinação. Então, vamos lá. Inserir o Basic Shoulder. Quando eu clico aqui, ele abre ó, a aba de propriedades do Basic Shoulder. Olha só, Width. Está 90 né, centímetros, vamos colocar 2 metros de acostamento, deixa a profundidade de 0,20, deixa a inclinação de 4%. Aí ele diz, ó, do lado esquerdo, que é esse aqui, né? O esquerdo é sempre, como você está vendo, o lado esquerdo é esse aqui. Então clica na bolinha aqui de cima, se botar na de baixo ele vai botar o shoulderzinho a partir desse ponto de baixo, aí vai ficar parecendo uma escada, então é por cima. Ó. Então aqui ó, você tem já o Basic Shoulder do lado esquerdo, e aqui temos agora que mudar para o lado direito. Tá vendo? O Basic Shoulder do lado direito. Tá? Né? Lembrando, se eu clicar por baixo, ó, ele cria um embaixo. Ó. Tá vendo? Eu vou clicar um em cima, se eu clicar na bolinha de baixo, ó, ele vai jogar um embaixo. Ó, como se fosse mais uma camadinha do meu shoulder, né? Do meu acostamento. E aí quando a gente cria essas coisas assim que a gente não precisa, ó, você vai ver que ele vai botar aqui, ó. Tem uma Basic Shoulder do lado esquerdo. Dá um ESC para sair do comando, ó. Tá aqui, tá certinho. Agora do lado direito tem duas, né? Então tem que apagar uma, ó. Quando eu apagar aqui, ela vai sumir aqui da lista. Tá vendo? Vamos lá. Vamos apagar. Clica, seleciona ela, clicando em qualquer ponto do seu contorno e del. Ó, ela saiu aqui. Pronto. Próximo passo é colocar agora uma sarjeta, né? Com um meio fio, que seria esse aqui, ó, Basic Curb and Gut. Então, quem é esse cara? Vamos lá, clica nele, né? Ele vai te abrir aqui, ó. Aí esse cara tem uma série de parâmetros, ele é um pouquinho mais complicado, ó. Ele tem Gutter Width, que é a largura da sarjeta, né? O slope da sarjeta, ó, o curb height, que é a altura do meio-fio, a espessura do meio-fio,
e o curb deep, que é a profundidade do meio fio. Porque aqui é uma combinação de dois elementos. Ó. Se você abrir aqui, ó, o help, então você vai ver aqui, ó, quem ele chama de curb é esse cara aqui, ó. Quem ele chama de gutter, que é a sarjeta, é esse cara. Então, a sarjeta é só a largura. Agora, o curb é largura de topo, profundidade, tá? E a altura da cabeça do meio fio. Ok? Então, vamos lá. Vamos inserir o nosso curb lá, ó. Clica nele. Não vamos mexer em nenhum dos parâmetros, tá? E vamos só dizer, ó, eu quero um curb do lado. Primeiro, ó, muda aqui. Vamos botar esquerdo. Então, eu quero um aqui. Opa, perdi aqui o comando. Vamos de novo. Lado esquerdo. Pronto. Aqui, ó. Tá vendo como a gente viu lá no desenho? A sarjetinha, o gutter e o curb aqui. Tá? Essas bolinhas vermelhas são para indicar pontos notórios de geometria do objeto, certo? Onde ele muda a geometria dele. Então agora vamos aqui para o outro lado. E aí vamos mudar agora de esquerdo para direito. E vamos dizer, ó, clica agora aqui. Pronto. Agora vamos fazer o quê? Vamos botar uma calçada, tá? Simples, e depois vamos fazer a nossa corte aterro. Então, vamos ver aqui se nós temos um ESC para sair do comando. Basic Solid Walk. Tá aqui, ó. Basic Solid Walk, né? Você dá um scroll, tá vendo que isso aqui é uma listinha de scroll, tá vendo? Basic Sidewalk. Então, esse aqui, ó, Basic Sidewalk, calçadinha básica, certo? Isso aqui é se você quiser botar gramados, ó, calçada de 1,80 m por 10 de profundidade. Tá? Então, vamos botar aqui do lado esquerdo primeiro. Olha a calçada, né? E vamos colocar ela agora do lado, né, direito. A gente está colocando aqui, pessoal, a calçada, mas em geral, em vias rurais, quase sempre a gente não vai ter a calçada, tá bom? Então, vamos agora ao último elemento, que é o Basic Side Slope Cut Dutch, que é, eu vou dizer, a parte de corte aterro com suas inclinações. Então, se você clicar aqui agora, ele vai mudar a abazinha de propriedades. E aqui o que é importante é você definir isso aqui, pessoal. Cut Slope, né, e Fill Slope, que isso aqui depende do solo. Observe que a inclinação é assim, ó, 2 para 1, quer dizer, 1 na horizontal sobe 2 na vertical. Isso para corte. Para aterro anda 1 na horizontal, desce 4 na vertical. Geralmente, as inclinações de aterro são maiores que a de corte. Por quê? Porque o solo natural ele tem uma capacidade de suporte própria. Então, geralmente, e o solo compactado, que é o solo de aterro, ele precisa de mais comprimento para estabilizar, né? Para não escoar, para não ceder, para não entrar em colapso. Então, vamos lá. Definidos isso aqui, ó, que depende do tipo de solo, que é a coisa mais importante da gente dizer aqui, tá bom? Veja que tem um monte de parâmetro aqui para ser dito. Aí você só vai e diz, ó, vamos fazer o do lado direito, né? E aí você diz, ó, o lado direito é esse aqui, pá. Aí ele bota lá, ó, se você fizer um corte, eu vou usar a inclinação 2 para 1, né? 2 para 1 quer dizer o seguinte, andei 1, subi 2. E se você fizer um aterro, que é esse aqui, ó, essa linha de baixo, então, eu andei 1, desci 4. Tá? Isso do lado esquerdo, e agora do lado, esse foi do lado direito, aliás, pessoal, e agora do lado esquerdo, tá? Opa, vamos chegar aqui mais perto. Saindo do zoom. Pronto. Então, a gente concluiu aqui a criação da nossa seção tipo. Ok? Ela está pronta. Vamos fechar a tabela de propriedades. Eu vou abrir aqui só para você ver quem é essa Cut Dutch, porque ela tinha muitas propriedades, né? Slope, ó, botão direito, Help, sempre lembre disso para lhe ajudar. Olha só, por que tem muita propriedade? Porque esse monte de letrinha que você está vendo aqui são parâmetros a serem definidos, tanto para corte como para aterro. Ok? Olha aqui eles aqui, ó, detalhadinho, dizendo o parâmetro, descrição, o tipo, né? E o valor padrão que você tem que alterar. Ó. São vários, tá vendo? Vários. Tá? Então, clicar com o botão direito em cima do objeto na Tool Palette e pedir um Help ajuda você a entender o que você está construindo. Então, você pode fechar agora o Tool Palette, a tua sessão está criada. Eu vou dar uma salvada no nosso arquivo aqui, para a gente não perder a nossa sessão, que a gente já fez, né? Vou dizer como final.
que a seção já está produzida. E aí vamos passar aqui pelos elementos da seção, para a gente entender. Ó. Nossa seção tem uma linha de base, que é essa aqui, ó. Ela tem uma Basic Lane do lado direito e esquerdo, que é quem? Ó, Basic Lane, tá vendo? Do lado direito, do lado esquerdo. Ela tem uma Basic Shoulder de um lado e do outro, né? Que são os acostamentos, tá vendo? Ó, shoulder, shoulder. Ela tem uma Basic Curb and Gutter, que são esses caras aqui, ó. São as sarjetas e meio fio do lado esquerdo e do lado direito. Tá ok, ó? E ela tem um Basic Sidewalk do lado esquerdo e direito, que é as calçadinhas, né? São essas aqui, ó. Essa calçada, né? E essa calçada aqui. E tem o Basic Slide, Slope, Cut, Dut, que é justamente essa galera aqui, ó. O Cut, né? Cut, Dut, Fill, para você definir as inclinações de corte e aterro. Seção tipo criado, né? Podemos diminuir aqui o zoom para você ver, ó. Só temos a nossa seção tipo. E aí temos os nossos alinhamentos, né? E agora estamos com todos os elementos prontos, ó. Temos o terreno natural, temos o alinhamento que é o eixo, tá? E nesse temos o grade aqui, que é o alinhamento vertical. Então temos o eixo, temos o grade, temos a superfície e temos a nossa seção tipo. Isso quer dizer que na próxima videoaula, né, com todo mundo junto aqui, ó, a gente consegue criar o corredor rodoviário, que nada mais é do que pegar esse alinhamento horizontal e enlarguecer ele segundo as condições dessa seção transversal, né? Vamos combinar o alinhamento horizontal com o alinhamento vertical com a seção tipo para ele criar uma espécie de malha, onde ele vai dizer aqui linhas paralelas ao eixo, que é a linha de base, onde é que está o limite do pavimento, o limite da acostamento, o limite da sarjeta, o limite da calçada e as áreas de corte de aterro, ok? Isso vai ser a nossa próxima aula. Se vocês gostaram da aula, pessoal, deem um like aí, deem o nosso feedback e passamos para os exercícios. Muito obrigado pela atenção.